Aglomerações e falhas de segurança no primeiro sábado de reabertura do comércio em São Paulo. No Rio Grande do Norte, mais de 50 pessoas são presas depois de uma festa na praia. Em todo o Nordeste, o setor de serviços calcula o prejuízo com o cancelamento das festas juninas. Só no ano passado, Pernambuco recebeu quase 900 mil turistas nesta época do ano. Brasil tem mais de 42 mil mortos pela Covid-19. Quase 400 mil pessoas conseguiram se recuperar. Governo libera R$ 1.045 do Fundo de Garantia para trabalhador com saldo acima desse valor. Descoberta de 45 casos do novo coronavírus em Pequim faz a polícia chinesa fechar o mercado e 11 bairros ao redor. Manifestantes contra o racismo entram em confronto com a polícia em Londres. Estudante de 18 anos morre em acidente provocado por carro de luxo em alta velocidade em São Paulo. Polícia apreende caminhão com 7 toneladas de maconha no interior do estado. Bayern de Munique vence mais uma e está cada vez mais perto do título alemão. E o lazer em tempos de pandemia. Símbolo dos anos 50, o cinema drive-in volta ativo em São Paulo. Eu trouxe a pipoquinha porque não sabia como ia ser a distribuição de comida. Em Porto Alegre, os carros se reúnem para assistir à apresentação de um circo. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. O Brasil já tem 42.720 mortes provocadas pela Covid-19. 892 foram registradas nas últimas 24 horas. O número de casos chegou a 850.500. Mais de 379 mil pessoas estão curadas da doença. Os dados são do Ministério da Saúde. No Rio de Janeiro, a família de uma mulher ficou inconformada com a morte dela e perdeu a calma na porta de um hospital municipal. De apenas 4%. E você vai ver a seguir, bares e restaurantes devem ser reabertos em julho no Rio. O setor diz que mais de 1.000 estabelecimentos já foram fechados na pandemia. Integrantes de movimento pró-Bolsonaro tentam invadir o Congresso depois de ter o acampamento desmontado. Toda vez que um policial morre, toda vez que um policial morre é a gente que defende. Agora o cara chega com os pés de pimenta. Continue com a gente, nós voltamos já já. Atividade física em casa. Arraste o sofá da sala para ter espaço. Reserve todos os dias um horário para fazer algum exercício físico. Faça atividades que possam ser realizadas dentro de casa, como yoga e ginástica. No primeiro sábado de comércio reaberto em São Paulo, o centro da capital registrou aglomerações e muita gente sem máscara, viu, Carol? E a cidade está na segunda fase da flexibilização do isolamento. Comerciantes, mas a aglomeração deixou no ar um certo receio. Preciso comprar, mas eu preciso procurar. E para procurar, no meio dessa situação, é você correr risco de saúde. E mais um caso de 50 pessoas foram presas. O setor de bares e restaurantes é um dos mais prejudicados nessa pandemia. No Rio de Janeiro, a reabertura deve ocorrer no início de julho. O sindicato da categoria estima que pelo menos 1.000 estabelecimentos já fecharam as portas. São quase 3 décadas. Não chegar até o fim do ano se medidas mais ostensivas em termos de crédito não forem adotadas o quanto antes. O crescimento do serviço de entregas durante a pandemia alavancou a venda de motocicletas no Brasil. Só em junho, as vendas aumentaram 10% em relação ao mês de maio. E a pandemia do novo coronavírus obrigou os estados do Nordeste a cancelar as tradicionais festas juninas. Em Pernambuco, o prejuízo deve chegar a quase R$500 bilhão. Morro da Conceição, zona... Um estudo apontou que 1 em cada 5 profissões no Brasil pode adotar o home office depois da quarentena. Um total de 20 milhões de pessoas trabalhando em casa. Na sala, em meio aos brinquedos do filho, Tarso se concentra em mais uma tarefa. E o Poder em Foco desse domingo entrevista ao presidente do Hospital Albert Einstein, Dr. Sidney Kleiner. O especialista fala sobre a imunidade logo após o programa Silvio Santos.
O número de mortes pelo novo coronavírus já passa de 428 mil no mundo todo. Mais de 7 milhões e 700 mil pessoas foram infectadas. Na China, foram registrados novos casos da Covid-19 em um mercado de Pequim. A possibilidade de um novo surto acendeu um alerta. A onda de boas notícias foi quebrada na capital chinesa. Por complicações da Covid-19. É o menor índice desde o início da pandemia há 3 meses. Aqui no Brasil, o governo federal editou hoje uma medida provisória que garante o saque de R$ 1.040 por causa da pandemia do novo coronavírus. O dinheiro será depositado na conta poupança digital do trabalhador na Caixa Econômica Federal e ficará disponível por até 90 dias. Será que eu posso sacar esse dinheiro? O governo, a sociedade como um todo, a enfrentar o lado da saúde da pandemia. O acampamento de um grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro em Brasília foi desmontado neste sábado. Segundo o governo do Distrito Federal, a medida foi tomada porque os manifestantes ocupavam uma área pública e descumpriam um decreto que proíbe aglomerações durante a pandemia para se manifestar. Uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro dá desconto na compra de imóveis que pertencem à União e forem a leilão. A intenção é reduzir custos para o Estado e arrecadar 30 bilhões de reais até 2022. Imóveis sem uso, alguns de alto padrão e localizados em áreas nobres. Mais de 180 apartamentos como este do Ministério da Economia. No Reino Unido, sábado foi marcado por protestos e confrontos com a polícia. Grupos antirracismo e de extrema-direita tomaram as ruas da capital e outras cidades da Inglaterra. Muito bacana. E uma boa noite para você. Boa noite, muito obrigada pela companhia. Um ótimo domingo.